São Paulo atrasa a parcela do pagamento de Juan e vê a permanência ficar um pouco mais complexa, mas a gente vai trazer mais detalhes. Marcos Antônio e Luca têm lesões diagnosticadas, mas a gente vai explicar bastante sobre até prazo de retorno dos dois atletas. E tem duas novidades para enfrentar o Náutico, dois atletas que se recuperam de contusão, se recuperaram e já viajaram. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Tem também o Seja Membro, onde tem conteúdos exclusivos, grupo comigo no WhatsApp 24 horas por dia, tem Liga no Cartola, servidor no Discord, vídeos exclusivos para os membros. Hoje eu trouxe um pouquinho dos bastidores do fim de ciclo de Igor Vinícius e o planejamento em uma fase que vem vivendo também o Mike. Os membros podem ver os vídeos divulgados aqui no YouTube com antecedência, além do papo com membros e as lives exclusivas. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? O São Paulo tem dois retornos importantes para a partida contra o Náutico. Juan Tressoldi, que se recuperou das dores do joelho direito, viajou com a delegação e tem boas possibilidades de começar a partida como titular diante do Náutico. Na última partida, o titular foi o Robert Arboleda, fez a dupla de zaga com o Alan Franco, com o Sabino, melhor dizendo. O Alan Franco acabou ficando no banco de reservas também. E aí os quatro jogadores agora, os seus quatro principais defensores, uma vez que o Ferrarese agora está atuando mais pela lateral direita, estão disponíveis para esse confronto. Aí o Zubeldia vai escolher ali o que ele vai fazer de dosar minutos. O Juan, querendo ou não, acabou tendo esse descanso, entre aspas, contra o Grêmio, estava lá com as dores no joelho, então agora ele pode retornar. O Alan Franco também descansou, e aí os dois jogadores que já vinham fazendo uma dupla como titulares podem acabar voltando a esse time titular e fazer a dupla de zaga na equipe do São Paulo diante do Náutico. Outro jogador que retorna também é o Rodriguinho. Ele que você pode não ter reparado, mas ele não estava entre os relacionados na partida contra o Grêmio, tudo por conta de uma entorse no tornozelo, o que fez ele não ser relacionado para a partida contra o Grêmio. Essa entorse aconteceu durante os treinamentos ali das últimas, entre a partida do Grêmio e também a partida da Copa Libertadores. Houve dentro desse ato, houve essa contusão, ele torceu o tornozelo, mas acabou não preocupando. Ele já viajou, está recuperado, treinou normalmente, ele já tinha treinado no domingo, né? Os jogadores que se reapresentaram no domingo, os que jogaram com uma maior minutagem, foram para a parte interna do clube, e os jogadores que não tiveram minutos ou poucos minutos ficaram no campo, complementado ali com atletas das categorias de base, e o Rodriguinho fez parte de toda essa atividade. Nesta segunda-feira também treinou normalmente pela manhã, o time voltou a treinar na manhã desta segunda-feira. Depois do almoço, todo mundo já partiu para o ônibus, que aí foi em voo fretado para Recife, tá? Então o São Paulo terá esses dois jogadores aí disponíveis. A tendência maior é do Juan ser titular e o Rodriguinho ser uma opção no banco de reservas, mas menos mal, né? São dois atletas, é importante você ter cada vez mais atletas do São Paulo que tem vivido sendo assombrado aí pelo seu departamento médico. Marcos Antônio e Lucas, saíram os exames médicos, qual que é a probabilidade deles retornarem? O Marcos Antônio ele teve uma lesão muscular na coxa, na parte posterior da coxa esquerda. O clube não divulgou qual que é essa lesão muscular, mas corroborando com o que a gente já vinha conversando aqui durante o fim de semana, no vídeo do domingo, a expectativa é do Marcos Antônio perder os jogos de maio, e aí ficará a possibilidade dele voltar contra o Vasco no dia 12, que será a última partida antes do time ter a sua pausa por conta do Super Mundial de Clubes. O Marcos Antônio passou por exames médicos nesta manhã, ele já começou toda a preparação no Refis Plus, e aliás, o Refis Plus agora do Super CT, é a nomenclatura correta agora do CT. Então ele se apresentou nessa segunda-feira, iniciou o tratamento, também fez os exames que constataram essa lesão muscular, então por conta disso ele não viajou com a equipe que vai enfrentar o Náutico, e aí o São Paulo vai analisar diariamente essa evolução do atleta. Mas
por ser uma lesão muscular, é bem difícil dele retornar tão cedo. A gente pode colocar que talvez contra o Mirassol ele também fique de fora, e aí para as partidas depois ele vai ser avaliado diariamente para saber como é que está essa condição, essa recuperação dessa lesão muscular. Já o Luca, ele teve sim uma entorse no tornozelo, mas calma. O São Paulo evita dessa vez trazer alguma previsão, trazer de fato, olha, ele pode retornar assim, tá assado, mas a gente pode pegar como exemplo dois últimos jogadores que tiveram a mesma contusão do Luca para entender que existe uma boa possibilidade do atacante estar disponível contra o Mirassol. Por quê? Primeiro, ele fez lá os exames, foi diagnosticado que de fato houve essa entorse, ele já está fazendo toda a preparação com a fisioterapia do clube. Inclusive o Luca viaja para a partida contra o Náutico, mas ele não será relacionado. Ele vai continuar fazendo o treinamento na viagem, isso porque o Zubeldia entende que seria interessante pro crescimento do jogador ele estar na delegação, ele estar fazendo parte deste momento, e aí foi uma escolha puramente do Zubeldia. Olha, dá para ele fazer o tratamento durante a viagem? Dá. Então bora viajar, mesmo que ele não vá para o jogo, ele vai ficar aqui comigo disponível, mesmo que ele não tenha essas condições. Então ele não joga contra o Náutico, mas está lá. E aí o São Paulo, ele evita dar esse prazo, mas Alan Franco teve a mesma contusão que o Luca. O Alan Franco teve a lesão contra o Fortaleza, na terça-feira já estava jogando na Copa Libertadores da América. O Rodriguinho teve essa torção no tornozelo na semana passada, ali após a partida da Libertadores, ficou de fora contra o Grêmio e já retorna agora contra o Náutico. Então a expectativa, o São Paulo opta pelo tratamento conservador, o Luca não precisará fazer cirurgia nesse caso, ele vai fazer um trabalho intensivo com a fisioterapia, de manhã, de tarde, de noite, o moleque tá querendo muito voltar rapidamente para jogar, então ele vai fazer um tratamento muito intensivo, e aí existe uma boa possibilidade, uma chance real do Luca já estar disponível contra o Mirassol no próximo sábado no estádio do Morumbi, com a partida acontecendo às 6h30. Então, menos mal aí, pelo menos por enquanto, dessa questão do Luca, mas repito, tirando com base também nas últimas contusões que foram parecidas, porque o clube evita, nesse caso, trazer uma projeção, uma volta do Luca aos gramados, mas a gente torce que ele siga o cronograma desses dois outros atletas que ficaram de fora somente de uma partida. O Alan Franco sequer, na verdade, ficou de fora, ele já conseguiu se recuperar rapidamente. Boa sorte aí pro Luca nessa sua recuperação, tá? Pra gente continuar, um ponto importante, antes de eu trazer a situação do Juan, vamos trazer uma atualização daqueles dois torcedores do São Paulo, né, que acabaram sendo feridos ali pela placa. O Rian, ele é torcedor do São Paulo, ele foi atingido pela placa no Morumbi, ele é irmão do Alexandre, ele recebeu alta ontem, tá? O pai dele ainda segue internado. O Ivan, né, que é o pai do Rian e do Ale, aparentemente vem apresentando melhoras, mas ainda está sedado e entubado, fazendo alguns leves movimentos, os exames ainda estão saindo, né, conforme o esperado. Então, ele estava em estado grave e agora está progredindo de uma maneira que todo mundo ali já esperava depois de algumas complicações, tá? Lembrando, né, que todos os custos estão sendo pagos pelo São Paulo, como a gente trouxe, inclusive, essa informação com exclusividade, que o São Paulo pagaria todos os custos ali dessa internação dos dois, e aí agora o São Paulo tá de olho nessa questão, e aí existe a expectativa de realmente, logo logo, o seu Ivan já está completamente curado dessa situação. A gente torce o máximo possível aqui para ele se recupere logo, que volte bem, que não tenha nenhuma sequela dessa situação. Então, só passando para atualizar que, pelo menos por enquanto, em relação ao Rian, tudo certo, recebeu alta, ainda bem, menos mal, o Ivan ainda está internado, mas está evoluindo de uma maneira bem interessante, conforme o esperado ali pelos médicos, de fato, com os exames médicos. Tá bom? Uma boa notícia, né? Uma boa notícia. Pra gente fechar o vídeo de hoje, São Paulo atrasa a parcela do empréstimo do Juan e aí pode complicar a renovação de contrato do zagueiro. Bora lá explicar uma informação que foi dada primeiro lá pelo GE, e aí a gente foi vasculhar mais algumas coisinhas, confirmou a informação e a gente vai trazer aqui também o que a gente pôde ouvir. O que aconteceu?
O São Paulo pagou, né, o empréstimo de Juan, de Marcos Antônio, de Santilongo, de Yamal Lewis, inclusive o São Paulo ainda está devendo. O pagamento do Yamal Lewis ao Newcastle foi R$1 milhão pelo empréstimo do lateral esquerdo. E aí o São Paulo atrasou uma parcela em março de 300 mil euros, que daria ali algo em torno de 1,2 milhão de reais. O São Paulo atrasou essa parcela de março e aí a Sassuolo, ou o Sassuolo, ficou bem incomodado com essa situação. O Sassuolo também até está passando por algumas situações financeiras ali, porque de rebaixamento e tudo, então precisava realmente dessa grana. E aí, com isso, o Sassuolo, os dirigentes do Sassuolo ficaram bem incomodados com essa conduta, mas as outras duas partes envolvidas, principalmente a parte do São Paulo, ainda acredita muito na permanência do atleta. O São Paulo está correndo ali para tentar recursos para realizar esse pagamento com o Sassuolo, para ter ainda um poder de barganha nessa negociação, conta com o apoio do jogador para permanecer. O Juan Tressoldi está bem adaptado, gostaria de permanecer, de acordo com o que a gente conversou com as pessoas que trabalham com o atleta. Fato é que ele é um jogador jovem, de destaque, tem uma passagem interessante no futebol italiano, ele era titular da Sassuolo, então naturalmente tem sondagens, mas neste momento a expectativa é do Juan permanecer no São Paulo e todas as partes estão trabalhando para isso. Mesmo com esse atraso e essa irritação por parte do Sassuolo, o São Paulo está tentando contornar ainda essa sua situação. Então o São Paulo tem procurado ali algumas possibilidades junto com o seu departamento financeiro para tentar fazer essa quitação desse empréstimo em relação ao Sassuolo, para justamente na hora de negociar esse novo empréstimo do Juan não ter maiores problemas. O Sassuolo ele até não está vetando veementemente essa possibilidade da prorrogação do empréstimo para receber depois, mas aí é uma negociação. Então, beleza, você quer fazer essa prorrogação? Então me paga o que você me deve. Então, são coisas ali de negociações, são coisas ali de mercado que naturalmente acontecem. Mas, repito, o São Paulo ainda mantém um grande otimismo para a permanência do Juan Tressoldi, que se tornou titular absoluto do São Paulo na zaga, tem sido importante, foi um dos principais jogadores nas últimas partidas, ali em que ele esteve à disposição, se recuperou agora dessas dores no joelho e foi para o jogo contra o Náutico. Então o São Paulo está negociando com o Sassuolo, ainda existe esse otimismo. O São Paulo entende que para as conversas evoluírem ainda mais, para de fato acontecer o papel timbrado, tudo bonitinho, assim como está evoluído a questão do Marcos Antônio, precisa fazer essa quitação, precisa pagar essa parcela atrasada, e o São Paulo já comunicou a Sassuolo que está buscando ali alguns meios de fato para fazer logo essa quitação. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos. Acho que tem um tal de Valeu aí, que você pode também contribuir aqui com o canal, seja membro, deixe o seu hype. A forma que você puder colaborar com o canal já vai ser muito importante para a gente crescer aqui cada vez mais. Belezinha? Um abraço para todo mundo, um ótimo fim de segunda-feira. Amanhã tem vídeo novo a partir das 7 horas. Meio-dia também tem o vídeo para membros, 5 horas tem o vídeo para todos os públicos. E aí amanhã tem jogo, né? São Paulo e Náutico pela Copa do Brasil. O jogo é 9h30, ou 8h10 por aí a gente começa o nosso pré-jogo. Vai para a transmissão da Rádio Futimais e aí volta com o nosso pós-jogo aqui também para trazer todas as informações da classificação, hein? Da classificação do São Paulo sem sustos contra o Náutico. Belezinha? Um abraço para todo mundo. Ótima segunda-feira. Tchau.